Chumbo Grosso, o seu programa policial. E aí, tá tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é o único telejornal policial exclusivamente dedicado a Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Tá no ar o Chumbo Grosso, onde o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. No programa de hoje a gente vai abordar logo de cara a notícia da morte do ex-vereador de Niterói, Carlos Alberto Magaldi. O crime foi na última sexta-feira em Camboinhas, na região oceânica. Dá uma olhada aí. Moradores e frequentadores do bairro Camboinhas, na região oceânica de Niterói, ficaram chocados com uma tentativa de assalto que terminou com a morte do ex-vereador Carlos Alberto Pinto Magaldi, de 67 anos. O crime aconteceu na rua Doutor Geraldo de Melo Orívio, uma das principais vias do bairro. De acordo com testemunhas, o ex-vereador estava com o filho ao telefone no momento em que foi alvejado. O veículo em que o político estava, um Tiguan preto, bateu em um outro carro que estava parado. O supervisor de obras, Adilson Marcos, de 35 anos, foi a primeira pessoa a chegar no local e acionou o corpo de bombeiros, que chegou em seguida. Magaldi ainda foi retirado com vida do carro, mas devido aos tiros que o atingiram, não resistiu. Policiais militares do 12º Batalhão informaram que a carteira e o dinheiro que estavam com a vítima não haviam sido levados. Agentes da Delegacia de Homicídios foram acionados a comparecerem ao local. Responsável pelo caso, o delegado titular Fábio Baruch falou sobre a linha inicial de investigação. Nós chegamos agora do local, fizemos a equipe, fizemos perícia e tudo indica que tenha sido latrocínio. A maior linha de investigação vai ser essa, não vamos descartar nenhuma hipótese agora, nesse primeiro momento, mas estamos trabalhando com a linha principal de ser latrocínio. E vamos agora ver o laudo pericial para ver o que nós conseguimos no local e tentar chegar a esses autores do latrocínio para colocar na cadeia. O presidente da Câmara dos Vereadores, que esteve também no local do crime, falou sobre a perda do amigo e ex-vereador. Uma tristeza, na verdade, para a cidade e para os vereadores, né? E já fizemos agora um movimento, há pouco liguei para o governador, estou aguardando o retorno do governador para que tome providência, não só para desvendar, na verdade, de fato, o crime, mas que esse índice de violência na cidade não pode estar do jeito que está. Nós temos que tomar providência. Vou fazer uma reunião na segunda-feira com os vereadores para que a gente possa fazer algum movimento de protesto, de manifestação contra a violência na nossa cidade. O vereador Magaldi é mais um quadro, mais um episódio de violência no município de Niterói. De acordo com o delegado, as imagens das câmeras de segurança do entorno foram recolhidas para ajudar nas investigações. As equipes ainda estão lá ainda no local para recolher as imagens, não só de dentro do condomínio, do Camboinhas, mas também nas adjacências, para ver o momento que eles chegaram lá em Camboinhas e no momento que eles saíram. Tudo indica que eles chegaram a pé e saíram de carro. Baruch falou também sobre o veículo em que os criminosos fugiram. Logo depois deles fazerem essa tentativa de assalto, que resultou no latrocínio, eles ainda assaltaram uma segunda pessoa, roubaram o carro dessa segunda pessoa e saíram com esse carro. Nós estamos agora também tentando localizar esse veículo para também ser periciado. Essa segunda pessoa estava indo para a praia ou era morador ali da área? Era morador da área, estava ali no local e também está aqui na delegacia para prestar depoimento, como testemunha. O titular disse ainda que somente após ouvir todas as testemunhas e analisar as imagens teria maiores detalhes e informações sobre o caso. Olha aqui, é claro que as investigações estão só começando, esse crime definitivamente não está esclarecido. A DH vai analisar câmeras de segurança, vai procurar testemunhas, enfim. É um crime lamentável, como qualquer outro crime, mas as investigações estão só no início e a gente espera que a polícia possa dar uma resposta rápida para a população de uma maneira geral e que essa resposta rápida seja uma forma de desestimular os praticantes de qualquer tipo de ação criminosa na região que a gente tanto ama e a região que a gente escolheu para viver. Câmeras de segurança flagram um assalto à mão armada numa travessa do Fonseca. Olha só. O vídeo mostra o momento em que os dois suspeitos chegam em uma moto e rendem 3 rapazes que trabalham como motoboys em uma firma de entrega. O roubo aconteceu por volta das 11h30 da noite desta quarta-feira no Fonseca, zona norte de Niterói. Um dos criminosos estava armado e obrigou as vítimas a encostarem no muro. Depois de roubarem os pertences, os assaltantes fogem. De acordo com um homem que preferiu não se identificar, essas lojas da Travessa Doutor Valério estão fechadas, pois não há procura
e não há quem queira alugá-las, devido à violência no bairro. A ação dos criminosos foi bem rápida. Em menos de 2 minutos, eles levaram as carteiras e os celulares das vítimas. E durante o crime, os assaltantes não retiraram os capacetes, o que pode dificultar na identificação deles. E nessa mesma travessa, em abril do ano passado, o filho de 14 anos de um subtenente reformado da PM foi baleado no pé ao reagir a uma tentativa de assalto. O carro em que o jovem estava com o pai, a madrasta e a avó foi abordado por 2 homens. Os 3 adultos não se feriram e os bandidos conseguiram fugir sem levar nada. A gente viu aí na matéria que, apesar de pacata, aquela travessa, aquela vila, aquela avenida, sofre com a ação de bandidos. E outra coisa, a gente tem visto muita gente nas redes sociais reclamando que a região do Fonseca, em geral, e não só ali naquele ponto, está muito violenta. E aí a gente ficou pensando aqui entre nós o seguinte: o que a gente do Chumbo Grosso pode fazer para ajudar os moradores daquela região? Sei lá, talvez pedir providências para o batalhão da área? Foi exatamente o que a gente fez. A repórter Thaís Ribeiro foi até o 12º Batalhão conversar com o comandante Coronel Chagas, e o que ele tem para dizer para a população do Fonseca, você vai ver agora. Por favor, mostra o vídeo aí, Lelê. Coronel, as imagens mostram diversos motociclistas praticando assaltos na região, mostram lojas fechadas e nas redes sociais, os comerciantes e até os próprios moradores se queixam de que não conseguem alugar, não conseguem e se sentem inseguros no local. Então, o que a gente pode dizer para a população dali, para os moradores, para os comerciantes, para que eles voltem a se sentir seguros? Olha só, as redes sociais são importantíssimas para o trabalho da polícia, mas a gente não pode analisá-las apenas como um fenômeno isolado, tá? O 12º Batalhão tem feito operações com relação à apreensão de motocicletas irregulares. Nós temos feito várias operações. Para você ter uma ideia, foram 378 motocicletas apreendidas em dezembro, 325 em fevereiro, e agora nós temos já 208 motocicletas apreendidas até ontem. Então nós temos foco nesse tipo de veículo automotor. Um outro dado importante é que a região do Fonseca, a companhia que cobre Fonseca, ganhou um reforço de 50 policiais. A maioria desses policiais estão no Caramujo, mas eles acabam patrulhando também as demais regiões. Eu percebi que vários comerciantes e moradores reclamam que não veem viaturas nas partes internas, tá? A gente faz um acompanhamento através do GPS das viaturas. Se as viaturas estão patrulhando na parte interna, elas não são onipresentes, elas não estão todo momento, em toda hora, isso é fato. E a sensação que nós temos mais viaturas na Alameda é porque a Alameda é um ponto de maior movimento e é um ponto de retorno. Daí você ter maior visibilidade naquela região. Mas as viaturas passam e baseiam também nas partes internas. Nós temos muitas prisões realizadas naquele ponto, né? E o que a gente tem que dizer para os moradores é o seguinte: se aproximem mais da polícia através da companhia do Fonseca, passando informações, dando localização de indivíduos, porque isso ajuda no nosso planejamento, isso faz com que a polícia seja mais eficiente e eficaz. Com relação às redes sociais, a gente tem que tomar cuidado muito com o que é informação, o que é boato. Se nós tomássemos como verdade tudo que se publica nas redes sociais, nós já teríamos vários banhos de sangue que já foram publicados e anunciados nas redes sociais. Tem gente especialista em espalhar o pânico. Você tem que considerar também um grande número de pessoas ligadas a tráfico de drogas que também se vale das redes sociais para desviar a atenção da polícia para cometer seus crimes em outras áreas. Então nós aliamos o conhecimento que as pessoas passam em redes sociais a dados estatísticos e as reuniões com a comunidade. Até o Instituto de Segurança, né, o ISP, eles publicaram que de fevereiro do ano passado a fevereiro deste ano houve uma diminuição no número de roubos e assaltos. Esses dados estão disponíveis para qualquer pessoa. Se você comparar os dados de fevereiro de 2014 com fevereiro de 2015, nós veremos ali que melhoraram os indicadores, quase que todos os indicadores estratégicos melhoraram. Quase todos os crimes diminuíram em incidência em Niterói. Agora, a sensação da pessoa permanece alta, que ela se vale o quê? Das redes sociais, de pessoas que muitas vezes passam informações equivocadas.
Só para ficar explicado, então, para os moradores, para o pessoal da região, que esses números do ISP são baseados em registros de ocorrências, não é? O número do ISP são baseados em registros policiais. Nós sabemos que alguns desses números são subnotificados, mas historicamente eles são subnotificados. Então ele é um parâmetro eficaz para a gente poder fazer o planejamento. Bom, o que a gente quer para o Fonseca, para Niterói, para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, o que a gente quer é ter oportunidade de viver em paz, né, para dar conta dos afazeres da vida. Cara, um homem foi assassinado de madrugada no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Os detalhes desse crime você vai ver agora aqui no Chumbo Grosso e depois a gente volta a falar sobre o assunto. Quer ver? Olha lá. Moradores da rua Renato Bazin, no Laranjal, ficaram assustados com o crime ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Cristiano de Abreu Martins, de 50 anos, foi executado com pelo menos 2 tiros. Segundo a vizinhança, a vítima foi casada por pelo menos 10 anos e há 5 meses estava separado. Cristiano tinha um casal de filhos e uma enteada, de quem não podia se aproximar por conta de uma medida protetiva que a ex-mulher conseguiu contra ele para que não se aproximassem das crianças. O homem morava com a mãe, mas ainda passava algumas noites na casa onde vivia com a família. De acordo com testemunhas, os disparos puderam ser escutados por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira e então barulhos de motocicleta e de um outro veículo também foram ouvidos. Segundo uma testemunha, Cristiano foi chamado no portão e disse para a mãe que se ela escutasse algo não deveria sair de casa. E foi o que ela fez. O corpo dele só foi encontrado na manhã desta segunda-feira por um vizinho que saía para trabalhar e chamou a polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e estão investigando a fundo o caso para em seguida dizer qual será a linha inicial de investigação. Vê se você concorda com o meu raciocínio. Se a vítima avisa para a mãe, ô mãe, se você ouvir algum barulho, alguma coisa aí, você não sai de casa não, hein? Eu acho que a partir do momento que ele dá esse anúncio em casa para a própria mãe, alguma coisa, algum perigo, algum risco, ele sabe que ele estava correndo. Agora, é claro que isso é só o início, eu acredito, da meada das investigações. Isso é um angu de caroço e quem vai cuidar do assunto é a DH. Aliás, não foi o único homicídio em São Gonçalo. No mesmo dia, um homem foi encontrado morto na estrada de Ipiíba. Quer ver? Aí. Aparentando ter entre 28 e 30 anos, vestindo bermuda preta, camisa do Flamengo e chinelo, a vítima foi encontrada com ao menos 2 tiros na cabeça, na estrada de Ipiíba, próxima à RJ-104, na altura de Rio do Ouro. De acordo com os policiais, o corpo ainda não tem identificação e agentes da Delegacia de Homicídios já foram acionados a comparecerem ao local. Algumas pessoas estiveram no local do crime para tentar reconhecer a vítima, mas a identidade ainda não foi confirmada. A possível identidade está sendo investigada pelos agentes da Delegacia de Homicídios. Quero pedir para você esperar um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo. E aí, depois desse intervalo, você vai ver que nem o miojo escapa das garras da justiça. Não sai daí, não. Chumbo Grosso, o seu programa policial. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no 8º período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Para a pista, fica aqui é o meu lugar. Na batida, nem adianta tentar. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E depois que começar não se arrepende. E depois que me atiçar não adianta mais. Quando me atiçar não adianta mais. Rádio Mania 90,9. Chumbo Grosso, o seu programa policial. O couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Esse é o Chumbo Grosso. Rapaz, miojo tá em cana. Não tá mole pra ninguém, né, velho?
Esse miojo aí que eu tô falando é líder do tráfico na Coruja. Tá agarrado e tem bronca até dizer chega. Na tela, miojo. Em operação na comunidade da Coruja, no Vila Laje, policiais do 7º Batalhão apreenderam Carlos Júnior Dias dos Santos, de 21 anos, conhecido como Miojo. Ele é apontado pela polícia como o sucessor do traficante Pichote, preso em fevereiro deste ano. A atual liderança estava na companhia de Aldenir de Souza Gomes, de 23 anos, o voador, e de um adolescente de 17 anos, conhecido como NT. Segundo os policiais, durante a incursão, eles receberam uma informação de que traficantes haviam alugado uma casa na Travessa Dionísio e estariam utilizando como esconderijo. Com o trio foi encontrado um fuzil de calibre 7,62 de uso exclusivo da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, 2 pistolas Glock de fabricação austríaca de calibre 45 e 9 milímetros, além de 1.848 cápsulas de cocaína, 453 pedras de crack e material para indolação. O registro de toda a ocorrência foi realizado na 73DP em Neves, onde foi constatado que todos possuem anotações por tráfico de drogas. Você fofoca, rapaz. Você intriga da oposição, garoto bom. Miojo? Garoto bom, rapaz. Menino bom, trabalhador, garoto educado. Ele e os comparsas armados de 7,62, Glock, droga pra caraca, tudo garoto bom. Garoto de família, trabalhador. E quando morre, gente desse naipe trocando tiro com a polícia, tem protesto, queimam pneu, ônibus. Definitivamente a gente está perdido nesse Brasil. Aliás, e a propósito, o que não falta é gente que goste de, como é que eu vou explicar? Agasalhar vagabundo. E o maior exemplo vem de cima. Porque nem poder executivo e nem poder legislativo fazem absolutamente nada em relação a crianças e adolescentes envolvidos em crimes. E a impunidade gera o quê? Gera isso aí, ó. 14 anos de idade, envolvido em homicídio, roubo, tráfico de drogas. Ah, você não sabe do que eu estou falando, não, amiguinho? Vai saber agora, fica olhando aí. De acordo com os policiais do patrulhamento móvel tático do 7º Batalhão, o adolescente estava em uma rua da comunidade Morro da Colina, no bairro Almerinda, em São Gonçalo. Segundo os policiais, o adolescente confessou o local onde ele escondia as drogas. Lá, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e cocaína, além de um revólver calibre 38 e também pedras de crack. Os policiais disseram que o adolescente já tinha passagens por tráfico de drogas, também por assalto à mão armada, além da participação em um homicídio. O adolescente de apenas 14 anos foi conduzido para a delegacia do Alcântara, a 74DP, onde o caso foi registrado. Jonathan Freire para o Chumbo Grosso. Meu amigo, minha amiga, enquanto menores infratores foram criados como crianças, enquanto crianças, principalmente em comunidades carentes, não forem acolhidos pelo poder público, com políticas sociais, políticas de educação acima de tudo, a história vai se repetindo. E as pessoas de bem vão morrendo, vão pagando o pato, vão perdendo seus bens, às vezes a vida de familiares, e nada se resolve. A gente vai ver agora a prisão de um traficante suspeito de homicídio. Com ele, menino bom, a polícia apreendeu armas, drogas e o menor infrator. Mais um, eu tô falando, vai vendo aí. Na manhã desta quarta-feira, policiais do Serviço de Inteligência do 12º Batalhão prenderam em uma operação Fabrício Rocha Pinto, apontado como líder do tráfico de drogas da comunidade Morro dos Marítimos, que fica no Barreto, zona norte de Niterói. Fabrício é apontado pela polícia como autor do disparo que matou Caroline Rodrigues de Souza, de apenas 12 anos, em junho do ano passado. Mas junto com o Fabrício, os policiais também encontraram uma grande quantidade de drogas, 2 pistolas e uma metralhadora de fabricação israelense. E junto com o preso e o material, estava um menor de idade. Mais um adolescente foi apreendido sob a suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas. E a participação de menores em crimes tem sido cada vez mais comum. E essa apreensão aconteceu no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados Federais deve votar
uma emenda constitucional reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados estuda a proposta da PEC 171/93. E, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, em 2014, 8.380 jovens foram apreendidos, quase o triplo do número registrado em 2010. E a cada hora no estado do Rio de Janeiro, uma criança ou adolescente é levado ao Ministério Público ou ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o novo DEGASE. De acordo com o novo órgão, 41,53% dos jovens recolhidos cometeram o crime de tráfico. 27,92% praticaram roubos e 13,65% furtos. Outros 5,23% foram flagrados armados. Os 11,67% restantes cometeram outros tipos de delito. O assunto é polêmico. Muitos são a favor e outros contra. A nossa equipe foi mais uma vez às ruas para ouvir o que pensa o cidadão. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor, para que eles tomem juízo, né? A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Sou. Por que, senhora? Porque eu acho que a pessoa tem que pensar antes de fazer as coisas, né? E não é porque é menor de idade que tem que fazer as coisas e ficar impune. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, tá? Devido aos fatos que estão acontecendo. Eu entendo que o jovem, que eu já vivi essa época, né? Ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de discernir. Mas a responsabilidade tem que ser atribuída. Nossa sociedade cresceu demais. Olha aqui, quando o Jonathan Freire gravou essa matéria, a Câmara Federal estava prestes a votar mudanças na maioridade penal. A votação da PEC 171, olha o nome da PEC, bicho. PEC 171 foi adiada. Não sei por que foi adiada, ninguém me explicou. Então o que acontece? Acontece que nós continuamos na mesma roubada e os senhores parlamentares continuam na mesma. Só que na mesma mamata. Agentes da delegacia de Itaipu prendem El Loco, garoto bom, traficante, ladrão, tentou matar um agente da Polícia Federal e é foragido do sistema prisional. Olha lá, El Loco. Em operação realizada por agentes da 81EDP em Itaipu, policiais prenderam na praia de Piratininga, na região oceânica, no último sábado, Marcos César Alves Romão, o El Louco, de 34 anos. Marcos é acusado de chefiar o tráfico de drogas de algumas comunidades de Niterói e é apontado também como o autor da tentativa de latrocínio contra um agente federal em fevereiro deste ano. O delegado responsável pelas investigações conversou com exclusividade com a nossa equipe e contou como conseguiram chegar até o criminoso. Então, inicialmente, começou com um atentado ao policial federal aposentado, o Silas, o agente da Polícia Federal, numa tentativa de roubo. Então, iniciando a investigação, nós chegamos a esse elemento, o Marcos César, vulgo El Louco. E fazendo um levantamento dele, a gente viu que ele é do Rio de Janeiro e estava aqui já há algum tempo, inclusive já infiltrado no tráfico de drogas e comandando os roubos aqui na região. Procurado também pelo Disque Denúncia, El Louco, ou Loucão, como também é conhecido, estava foragido do sistema penitenciário há pelo menos um ano e não agia sozinho nos assaltos. Sim, um inclusive já foi preso também na sexta-feira e tem outros 2 identificados que em breve também serão presos. Estão identificados já também. De acordo com o delegado, El Louco tinha um grande fascínio por ouro e era esse um dos motivos para a escolha de suas vítimas. Contra ele já haviam 2 mandados de prisão expedidos. Cerca de 10 policiais participaram da ação, que contou com o apoio de policiais militares da 1ª Companhia do 12º Batalhão. Na delegacia, Marcos e Maurício José da Conceição Pereira Filho, de 20 anos, o Café, que também foi apreendido na operação, foram reconhecidos por pelo menos 5 vítimas de roubos na região oceânica. Prisão que Lauro Rangel conta o que representa para a DP e para a região. Para a região é vamos dizer assim, um alívio, porque ele vinha realmente praticando roubos aqui na região
e implantando o terror nas comunidades onde ele estava implantado, né? Marcos também é apontado como um dos homens de confiança do traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, ex-chefe do tráfico da Vila Cruzeiro no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Ele era envolvido com tráfico e roubos no Rio de Janeiro, inclusive a informação que ele fazia parte do bando daquele traficante FB, do Rio também, ou seja, para mostrar o grau de periculosidade desse elemento aqui na nossa área, né? Os agentes aproveitaram para destacar que, com essa prisão, a tendência é de que o número de roubos na área da delegacia continue a reduzir, como tem acontecido. Sabe o que eu acho? Sinceramente, eu acredito que a região oceânica de Niterói vai respirar mais tranquila depois da volta do El Loco para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Isso é um tralha, velho. Veio lá do Rio de Janeiro para atazanar a vida dessa maravilhosa região oceânica de Niterói. Vai, é louco. Vai curar a tua loucura, a tua doença longe daqui. Olha aqui, não sai daí não, porque a gente já volta e o chumbo grosso continua largando aço no que não presta. Chumbo Grosso, o seu programa policial. É muito Xandão e tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu vou errar. É muito Xandão, tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu vou errar. Pode me esperar que eu tô chegando aí. Rádio Mania 90,9. Chumbo Grosso, o seu programa policial. Estamos de volta com Chumbo Grosso. É aqui que o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe, definitivamente, coitada, não vê, nem toma conhecimento. Bandidos usando uma moto fizeram o que a gente pode chamar de bonde do mal em Niterói. Eles fizeram assaltos em São Francisco e em Icaraí, onde inclusive balearam um idoso, velho. Confere aí. Mais uma vez, uma dupla de criminosos em uma motocicleta levaram medo a moradores de Niterói. Segundo a polícia, os bandidos cometeram assaltos no bairro São Francisco e depois seguiram para o bairro Icaraí, ambos na zona sul de Niterói. Lá, os assaltantes fizeram uma vítima na Alameda Alcides. Em seguida, foram para a rua Ministro Otávio Kelly, onde fizeram mais uma vítima por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira. De acordo com testemunhas, um homem entre 50 e 60 anos reagiu à ação dos bandidos e acabou levando um tiro na barriga. Ele foi socorrido por comerciantes aqui do local e foi levado para um hospital particular no centro da cidade. Tá chegando a hora que dois rapazes de moto preto, chegando aí, está chegando o senhor lá de baixo, chegou aqui e rendeu ele. Aí o coroner quis entregar a maleta. Aí o outro parceiro deu tiro do lado da barriga do senhor. Ainda segundo a polícia, os bandidos fugiram para o bairro Santa Rosa, em direção à comunidade conhecida como Morro do Zulu. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos assaltantes. Esse crime aconteceu 2 dias depois, onde bandidos em uma moto assaltaram 3 motoboys no bairro Fonseca, na zona norte de Niterói. A gente sabe que o tiro foi de raspão no abdômen e o estado de saúde da vítima é estável e ele continua internado numa unidade de saúde particular em observação. Agora, pressão total é o nome da operação do Batalhão de Itaboraí contra o narcotráfico, com apoio do BAC e do Batalhão de Choque. Bandidos foram presos, armas, drogas apreendidas e a pressão total não tem data para acabar. Dá uma olhada aí, dá uma conferida. Boa essa matéria. A Operação Pressão Total, desencadeada pelo Serviço de Inteligência do 35º Batalhão, se concentrou no Complexo da Reta, em Itaboraí, uma das áreas mais perigosas do município. A primeira atuação aconteceu na madrugada desta quinta-feira, quando os PMs tiveram a atenção voltada para um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, os 4 rapazes tentaram fugir, mas foram alcançados.
Na abordagem foi encontrada uma pistola Glock calibre 40mm, 650 cápsulas de cocaína, R$ 58,00 em dinheiro e 2 aparelhos celulares. Leandro Rocha da Silva, de 22 anos, conhecido como Leandrinho, Carlos Henrique de Melo Rodrigues, de 36 anos, o PH, e Carlos Martinho da Silva Mariano, o CR, de 23 anos, foram encaminhados a 71DP no centro. O comandante do batalhão falou sobre a ação com a nossa equipe. A Operação Pressão Total teve início essa madrugada, né? A gente já tinha com o levantamento do setor de inteligência, a gente localizou um local de homicídio desses marginais, então a gente deu início à operação, tivemos êxito em prender 3 marginais. A operação do 35º continuou na manhã desta quinta-feira e contou com o apoio do Batalhão de Operações com Cães. E em um determinado local da comunidade, o animal encontrou drogas e material para indolação. Iniciamos agora às 5 horas da manhã já com o apoio do BAC, Batalhão de Ações com Cães, veio nos apoiar, batendo a mata que fica ao fundo aqui na Reta Velha. Conseguimos localizar a balança de precisão, aproximadamente 1 quilo de cocaína, então o saldo até o momento tem sido positivo. Nossa equipe está acompanhando agora a entrada do batalhão de choque em um outro ponto da comunidade. E com o objetivo de prender suspeitos envolvidos com o tráfico, o coronel foi direto. A gente também tem como alvo Máscara, né, que seriam as novas lideranças, depois da prisão do Canela de Vidro pela Subsecretaria de Inteligência. Fez um trabalho brilhante, conseguiu tirar esse marginal de circulação, que era a liderança aqui no Complexo da Reta, né? Então a gente vem trabalhando agora para conseguir prender esses 2 marginais, o cara de cavalo e o elemento de vulgo Máscara. Mas as ações continuam, a gente também vem desenvolvendo um trabalho de proximidade com a população. Fizemos aqui uma ação muito boa no Natal com as crianças, então são as 2 vertentes, né? Uma da polícia de proximidade, né, tá junto à população de bem, e outra de repressão ao tráfico de drogas. As ações, segundo o comandante, continuarão por tempo indeterminado. Muito bem, a gente espera que essa operação seja bem sucedida como tem sido. A partir do momento que a gente soube que ela vai ter continuidade, não tem data para terminar. A gente espera que definitivamente as pessoas de bem, os trabalhadores, estudantes, as pessoas que estão lutando pela sua sobrevivência tenham paz. É o que a gente espera para nós próprios, né? E a gente espera que definitivamente aquela máxima que a gente vê no romance, de que o bem sempre vence, prevaleça. Chumbo Grosso de hoje está acabando, semana que vem a gente se vê. Eu peço sinceramente, eu falo isso com sinceridade, se cuida. Eu falo isso para os meus parentes, eu falo isso para os meus amigos, meus colegas de trabalho. Pô, cuidado, velho. Não fica dando mole numa esquina, num sinal, fica falando no celular de bobeira, como se não houvesse amanhã. A gente não tem maldade no coração. Então a gente vai andando na rua normalmente, fazendo as coisas que a gente costuma fazer com naturalidade. Mas a rua está cheia de gente, cheia de maldade. Hoje mesmo eu estava conversando com o Julinho sobre isso, um pouco antes aqui de começar essa edição do Chumbo Grosso, a gente estava falando de um relógio que o Julinho estava mostrando para mim. Julinho, não é para ficar andando de bobeira não, porque você vai andar normalmente na rua, mas quem está de maldade lá do outro lado da rua está te vendo de longe, com o coração cheio de maldade, cheio de más intenções, cheio de ódio, uma revolta talvez social, uma pseudo-revolta social, porque cada um escolhe o seu caminho, a minha vida não é difícil, é de ninguém que trabalha aqui, a sua não é fácil, é difícil, é isso que eu quis dizer. E nem por isso a gente sai fazendo besteira, sai ferindo as outras pessoas, ou tentando fazer com que as pessoas paguem com o fruto do suor do seu rosto aquilo que supostamente a gente julga que está tomando de prejuízo. Então, definitivamente, essa explicação para mim não tem o menor sentido. Mas o fato é que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa andar como se estivesse no inferno. E meio que está um pouco. Eu quero ver você aqui na semana que vem, diante da televisão, apreciando o que a gente tem para mostrar aqui no Chumbo Grosso. Muito obrigado e a gente se vê. Vamos, Julinho? Deixa eu ver esse relógio aqui. Daqui, rapaz. Ih, olha lá. Vai resistir, Julinho? Chumbo Grosso, o seu programa policial.